A paz do Senhor Jesus para os amados irmãos. Quero compartilhar com vocês nesse início de tarde a palavra do Senhor que se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Esse versículo diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É um versículo muito conhecido, mas no momento de nós colocarmos em prática não é tão simples. Porque nós temos a tendência, a natureza humana, de fazer planos, acreditando que dará certo, e isso é bom, acreditar que vai dar certo. Porém, quando não dá certo, nós temos a tendência de sentirmos frustrados, sentirmos com o humor rebaixado e afetados emocionalmente. Eu acredito que todos nós tivemos os nossos planos frustrados, se não frustrados, pelo menos os nossos planos alterados nesses últimos quase 3 meses. Estamos vivenciando dias que nunca havíamos vivenciado antes e tem um desdobramento enorme, mas a palavra do Senhor, ela nos abrange de tal forma que ela não diz apenas que o homem faz planos, mas ela diz que a resposta certa vem do Senhor. Então o Senhor, Ele cuida de nós, mesmo quando nós fazemos planos errados ou planos que não irão acontecer. Ele já sabia que alguns planos que eu havia feito não iriam se concretizar. Planos que você havia feito não se concretizariam, pelo menos até o momento. Todos nós tivemos rotinas mudadas. E estava lembrando de um grande homem que eu admiro na palavra de Deus, chamado José. José é um homem admirado, um grande exemplo de perseverança e de devoção a Deus. Mas José foi também um dia um menino mimado. A palavra do Senhor em Gênesis 37 diz que Jacó amava mais a José do que seus outros filhos. E isso fazia com que José o dedurasse em seus irmãos, sempre estava contando ao seu pai os erros dos seus irmãos, e os seus irmãos começaram a odiá-lo. Para os planos de José, imagino eu que era ficar ao lado de seu pai. Uma criança, um jovem, um adolescente, não tem nenhuma perspectiva de sair do seio familiar antes que se case. E naquela época isso era ainda muito mais forte do que hoje. Hoje nós encontramos isso, jovens que decidem morar fora da casa dos pais antes de se casarem, mas naquela época não era assim. E José, por certo, fazia planos de estar ao lado de seu pai. Assim como Jacó também fazia planos de ter o filhinho querido, o preferido, ao seu lado. E os planos de Jacó foram frustrados, porque José foi retirado. Os planos de José, por certo, foram frustrados, porque ele foi retirado de um pai protetor, de um pai que o amava, de um pai que o amparava. Mas, voltando para o versículo inicial de Provérbios, diz que a resposta certa vem do Senhor. O melhor para nós vem do Senhor. E os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Mesmo que os nossos planos sejam frustrados, o plano de Deus para as nossas vidas, eles não podem ser frustrados. Entendemos isso quando Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele diz: "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos." Que nós possamos ter essa confiança, que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, que os projetos de Deus são maiores do que os nossos, e com certeza nós viveremos muito melhor
do que se cumprisse apenas o que nós planejamos para as nossas vidas. José, embora tenha sido levado como escravo para o Egito, sabemos que o desfecho foi dele se tornar governador do Egito, tinha todo o poder ali em suas mãos, só acima dele Faraó, mas lhe dava autonomia, e ainda foi um homem capaz de perdoar os seus irmãos, teve a oportunidade de reaproximar do seu pai e permaneceu fiel, acreditando na promessa de Deus para a sua vida e para a sua descendência. Porque ele disse: quando vocês partirem daqui do Egito, levem os meus ossos. Ele tinha certeza que os planos de Deus eram melhores do que o dele. Mas ele não aprendeu isso sozinho. Ele aprendeu vivenciando dificuldades. Ele aprendeu vivenciando frustrações. E ele aprendeu dependendo de Deus. Que possamos aprender a depender do Senhor e a confiar que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos, que os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor supra todas as suas necessidades e que você permita que Ele venha cumprir os planos dele na sua vida. Deus abençoe.